Recentemente, abrimos uma caixa de perguntas no Instagram da OAB, questionando a jovem advocacia que ações, que atitudes a OAB Pernambuco poderia tomar em defesa dos jovens advogados. Em razão disso, trouxemos o presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional e o presidente do TED aqui da OAB de Pernambuco. E aí, começando com o José Luiz, muito se fala, desde a faculdade até aqui na própria OAB, o que o advogado não pode fazer em termos de publicidade. Se a gente der uma pegada um pouco diferente, eu pergunto para você, o que é que o advogado, especialmente o jovem advogado, pode fazer dentro da publicidade? Sua pergunta é muito feliz, Lucas, porque de fato se fala muito no que é proibido, né? E há um questionamento muito grande em cima disso. A verdade é que muito das coisas são permitidas, né? Tudo que for dentro, obviamente, daquelas normas que regulam o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, o próprio provimento, é permitido. Agora, obviamente que alguns princípios que norteiam a advocacia, como a sobriedade, a discrição, não é? Até pela própria natureza da advocacia, é que vai regular a conduta daquele advogado. Então, você publicizar, não é, informações, serviços jurídicos, conteúdo legislativo, jurisprudencial, não é? Informar qual tipo de serviço que você presta, obviamente, sem impulsionar, não é, aquela divulgação, aquele conteúdo, é absolutamente permitido, não é, conforme esse regimento que eu falei para você. E é interessante a gente compreender porque a publicidade, no sentido de anúncio, de impulsionamento de publicação, não é todo e único recurso que a gente tem. Tem uma infinidade de outras técnicas que podem ser utilizadas em benefício da jovem advocacia. Nesse sentido, o jovem advogado Igor Afonso traz uma pergunta para ser respondida nessa entrevista. Olá, tudo bem? Boa tarde. Minha dúvida é a seguinte. Sabemos que escrever textos e artigos jurídicos para revistas e informativos é uma ótima estratégia para captar clientes. A minha pergunta é, nas redes sociais isso também é válido? Qual recomendação ou qual vedação vocês sugerem para esse tipo de estratégia? Então, para responder essa pergunta, a gente traz aqui Marcos Lins, presidente do TED. E aí, Marcos, essa estratégia é válida, não é válida? Está dentro dos limites éticos? Com certeza, a estratégia mais do que válida, na verdade, é incentivada essa estratégia. Eu queria lembrar a Lucas e demais que a advocacia também tem essa função pública de esclarecer a população, esclarecer eventualmente futuros clientes. Então, quando você se mostra, o advogado consegue mostrar a sua capacidade, escrevendo artigo, divulgando com uma certa frequência nas suas redes sociais, ele além de estar fazendo nome para o momento oportuno ser o escolhido pelo eventual cliente, como também está ajudando a população a tirar dúvidas, né? A entender mais esse mundo do direito. Então, é muito válida, a estratégia do colega advogado é muito válida e deve ser sempre realizada pela jovem advocacia especialmente, mostrando conteúdo, mostrando conhecimento é muito válido. E tem algum problema na questão de frequência? Eu posso estar publicando todos os dias, posso escrever artigo frequentemente ou não? Com certeza, desde que o objetivo seja passar o conteúdo informativo, que seja esclarecer na população, pode fazer com a frequência que ele desejar, desde que, como disse o amigo Zé Luiz, a gente tenha sempre está obedecendo as regras gerais da publicidade. Mas nesse caso do artigo, quanto mais com conteúdo de qualidade, melhor. Só um detalhe, Lucas, já lhe interrompendo, em relação a esse tipo de conteúdo. Não só esse tipo de conteúdo, nem só um tipo de ferramenta. Porque muito se fala em Instagram, não é? Mas existe Facebook, o próprio TikTok também, o jovem advogado que está nos escutando, tem que entender que ele pode utilizar essa ferramenta. E dentro do Instagram existem outras ferramentas, né? A gente pode chamar de subferramentas, que podem ser utilizadas. Então, a frequência de publicização disso, a frequência de um artigo, né, escrever determinados textos, isso não é nenhum tipo de problema, isso não é proibido. Muito pelo contrário, isso é permitido. Agora, obviamente, respeitando aquelas regras e sem impulsionar com patrocínio, né, comprando de repente um patrocínio para que você possa publicizar isso para mais do que aquelas pessoas que lhe seguem. Perfeito. E assim, muita gente acredita que com o impulsionamento, com os anúncios, o problema da advocacia vai estar resolvido. Então, vai chover cliente no meu escritório, entrando em contato comigo, querendo ajuizar uma ação, um parecer jurídico, quando a gente sabe que na prática isso não é uma realidade na maioria das vezes. E a pergunta que eu faço para vocês, enquanto advogados já consolidados no mercado, é que estratégias vocês se utilizaram para se firmar dentro da advocacia?
Trabalho, muito trabalho, paciência e cada momento se demonstrar com mais qualidade. Isso aí, e não tem idade, não tem tempo, continua sendo a receita. Claro que as redes sociais é um avanço muito grande. Eu diria que quando eu fui jovem advogado, eu não tinha todas essas ferramentas. A rede social da gente era um clube, era conversa com os amigos, era indicação. Então vejamos que avançamos muito nisso. Então a gente tem agora um caminho amplo e gigante para ser explorado com qualidade também pela jovem advocacia. O indicar, Lucas e colegas, ainda é um grande caminho. A indicação pelo serviço bem feito, a indicação pela ética na advocacia. Então continua sendo também um caminho. E claro que agora, com mais facilidade em questão da rede social, que você consegue chegar a mais pessoas que antes você não tinha essa capacidade. Então, temos sim grandes condições de aumentar a possibilidade de trazer cliente para o escritório usando as redes sociais. E é como diz o bordão publicitário, né? A melhor publicidade é a indicação, é realmente o boca a boca. E aí, nesse sentido também, de conquistar novos clientes, de firmar seu nome na advocacia, na experiência de vocês, o jovem advogado, ele deve pegar todo e qualquer tipo de causa, porque a gente sabe que no início de carreira chega uma causa penal, chega uma causa tributária, consumidor, propriedade intelectual, a pessoa acaba que vai topando tudo. E aí deixa de focar um pouco na especialização em uma determinada área. Como que vocês enxergam esse ponto para o firmamento da jovem advocacia? Lucas, se a gente disser que o advogado, o jovem advogado, vai poder escolher tanto a causa que vai trabalhar, a gente também vai passar uma ilusão. Sabe que no dia a dia, do começo da profissão, é, claro, necessário você, até para pregar experiência, para você descobrir qual é a área que você mais gosta. Então não é ruim pegar quase qualquer tipo de causa, mas eu acho que o mais rápido possível, o advogado deve focar na área que deseja, estudar, se especializar e principalmente ser conhecido naquela área, que isso é muito importante. No momento que você faz autoridade naquela área, os seus próprios colegas vão lhe apresentar como advogado especialista e você vai ter grande possibilidade de aumentar sua carteira de cliente. Então, claro que pulveriza no começo e depois você foca o mais rápido possível numa área para que você seja realmente conhecido como mestre naquela área e aí vai crescendo na profissão. Perfeito. Eu acho que o Marquinhos está coberto de razão. Eu acho que assim, a gente não pode exigir que o jovem advogado foque em uma determinada área já no começo da sua carreira, pois até a necessidade de você faturar, pagar seus custos, custo de aluguel, né, custo com pessoas dentro do escritório, mas é obviamente que quanto mais rápido ele se inclinar para uma determinada área específica, melhor para ele, porque como o Marcos falou, ele vai ter condições de mostrar autoridade perante os seus pares. E aí, isso, dentro de uma cadeia lógica, as indicações surgirão dessa forma. Então, as pessoas não vão lhe indicar se você fizer todo tipo de causa, né? Porque vai ter alguém que faz só aquele tipo de causa e que, de fato, está muito mais, né, atento ao dia a dia do tribunal, ao funcionamento daquelas varas que trabalham com aquele determinado tema. Então, de fato, é importantíssimo você, o quanto mais rápido você puder, que a gente não tem como exigir essa velocidade, vai depender de cada um, mas focar numa área e talvez também, que acho que é importante para a jovem advocacia, talvez se instalar em algum grande escritório na área que você quer. Hoje os grandes escritórios têm várias áreas, né? Então tem escritório que tem 15, 16, 18, 20 áreas. Então você pode buscar um espaço nesse escritório para você até lidar com determinados clientes, com algumas empresas que você talvez não conseguisse ter acesso naquele momento do início da sua carreira, para depois você criar suas próprias áreas, abrir o seu escritório, mas já com determinada carteira de clientes ou com determinado conhecimento para você tentar, após a saída, atingir aquele público que lhe interessa. E para dar continuidade, no próximo bloco, a gente vai trazer uma jovem advogada que vem se utilizando muito das suas redes sociais para divulgar uma área que ela escolheu como específica, que é a propriedade intelectual. Então aguarda que no próximo bloco a gente volta com esse assunto. Eduarda Albuquerque é integrante da Comissão de Propriedade Intelectual, jovem advogada e tem um Instagram bem movimentado falando sobre sua área de atuação, que é propriedade intelectual. Eduarda, como que vem sendo a sua experiência construindo sua imagem nas redes sociais enquanto advogada? Quais são os desafios que você enxerga nesse período que você está iniciando ainda a sua carreira e gerando muito conteúdo, como a gente pode ver, dentro da tua área? Assim, o Instagram, que é a ferramenta que eu mais utilizo para mostrar conteúdo, para passar conteúdo,
tem facilitado bastante e criado vínculos. Não só aqui em Pernambuco, mas um vínculo também com pessoas nacional, né? Um vínculo nacional com pessoas de outros estados, não só com outros advogados, mas também com pessoas que têm interesse no assunto, que são de outras áreas e têm interesse também em falar, em se expressar com a propriedade intelectual. Ô José Luiz, e isso de criar conteúdo diariamente, de forma mais interativa, conversando com o público, isso é possível? Eu estou agindo dentro dos limites éticos da OAB? Sim, sem dúvida. Veja, todas as informações são muito importantes, né, para o público em geral, passar a ter conhecimento de determinadas questões que ele não tem conhecimento por não ser da área, né, e também para outros advogados. Tudo isso é permitido. Agora, tem alguns detalhes, óbvio, né, que a cada caso é que a gente precisa analisar e verificar se está de acordo com as normas do Código de Ética do próprio provimento, né? Então, assim, a gente orienta que as pessoas não façam chamada de ação. Então, você pode fazer um conteúdo, fazer um artigo, mas não precisa ao final dizer, olha, eu sou a melhor pessoa nisso, me procure. Né? A gente tem que sempre botar na cabeça que o advogado ele deve ser procurado. Né? O advogado não tem que puxar o cliente. Ele tem que mostrar que ele é bom, que ele tem autoridade no assunto, para, de maneira indireta, ele captar uma clientela. Então, assim, são esses detalhes que a gente precisa estar atento em relação a essa publicidade. E sobre esse ponto de criar autoridade, eu vejo que é algo que você busca muito com o seu perfil. Como é que você produz o conteúdo? É rápido? É um processo lento? Como é? Você precisa pesquisar sobre o tema? Você gasta muito tempo? Tem uma pessoa que faz o design para você ou fica tudo na tua responsabilidade? Fica tudo na minha responsabilidade. Eu faço toda a parte de pesquisa. Eu faço a pós em advocacia empresarial, então eu tive um módulo de propriedade intelectual. Isso me fez também entrar na parte da comissão aqui da propriedade intelectual da OAB. A comissão também agrega muito para mim na questão de conteúdo, porque todos os cursos, a própria comissão mostra para a gente, tem curso oferecido por tal instituição, então vão lá fazer para poder se capacitar. Então, todo esse processo de produção de conteúdo, ele é feito por mim. Então, eu pesquiso, tento fazer conteúdos rápidos, que qualquer pessoa consiga lá entender esse conteúdo e absorver o que eu estou querendo passar, por várias ferramentas, né? Não só texto corrido, como eu faço Reels, que é uma ferramenta do Instagram, faço em carrossel, que é também outro tipo de formato. Cada vez eu tento fazer formatos diferentes para poder as pessoas entenderem e absorver cada vez mais o conteúdo que eu quero transmitir. E deixar a coisa também um pouco mais dinâmica, né? Para não ficar algo muito repetitivo, só texto, só texto, só texto. Às vezes as pessoas tendem a compreender em formatos diferentes, né? Exatamente. Até porque o Instagram, as pessoas que usam essa ferramenta, elas querem conteúdo rápido. Um conteúdo que tirem ela daquilo que elas estão fazendo. Tira um pouco da rotina. Então, assim, se eu passar somente conteúdo de textos longos, as pessoas nem sempre querem absorver esse tipo de proposta, entendeu? Isso é interessante, Lucas, que ela está dizendo que trabalha com o Reels, né, que é uma espécie de mídia social, porque está dentro da mídia do Instagram. E é importante a gente deixar claro para a jovem advocacia que a OAB de Pernambuco e nem a OAB nacional proíbe nenhum tipo de mídia social. Então, a gente vê que surgem resoluções, né, de outros estados que querem, de certa forma, dar algumas opiniões objetivas, quando, na verdade, existe um regramento nacional que se deve seguir, no sentido de dizer que TikTok não é recomendável, ou que o Reels não é recomendável. E acho que a gente aqui, na OAB de Pernambuco, a gente tem muito cuidado de dizer que nada é proibido. Tudo é permitido, mas desde que se enquadre, né, naqueles princípios que eu já falei, da sobriedade, da discrição, né, que não faça uma chamada, né, direta para você captar um cliente, entendeu? E no final do dia, eu acho que isso é muito mais proveitoso. Eu acho que você não atrai o cliente quando você chega no final de uma questão como essa, de um artigo, de um conteúdo, e diz assim, me procura. Né? Em relação ao próprio patrocínio, você vê que uma coisa é você colocar um conteúdo e aquelas pessoas se interessarem. Outra coisa, tem gente que coloca conteúdo no sentido de postar uma bolsa, postar uma roupa nova, e você muitas vezes impulsiona aquele conteúdo. Qual é o resultado prático que isso vai te dar em relação à clientela? Então, assim, é preciso também abrir esse horizonte, né? Abrir a cabeça e entender o que é que vai te dar, objetivamente, autoridade, e que poderá te dar, porque não é uma regra exata, cliente. Que eu acho que é esse o grande segredo aí da advocacia, da jovem advocacia. E eu lembro que a gente iniciou também uma caixa de perguntas para que os jovens advogados mandassem alguns questionamentos acerca de publicidade na advocacia. Dentre algumas perguntas, a gente selecionou a de Guinatan Rodrigues, e aí eu direciono ela para José Luiz, enquanto
presidente da Comissão de Fiscalização e Orientação do Exercício Profissional. E Guinatan pergunta: não acham que a publicidade da advocacia deveria ser um pouco mais flexível ao público? Esta pergunta do Guinatan é uma pergunta muito interessante, apesar de ser uma pergunta bem ampla, né? Eu acho que se modernizar é algo muito interessante, seja em qualquer situação, em qualquer meio. Acho que a gente precisa, nós temos um provimento de 2000 e várias mídias sociais surgiram, né, após esse ano, e é preciso sim a gente ter regras mais objetivas, até para que o advogado tenha segurança no sentido do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, até porque o advogado não quer ser notificado, não quer responder a processo disciplinar. Então é sim interessante que haja uma flexibilização no sentido mais de você adequar as condutas objetivas àqueles princípios que norteiam, como eu já falei várias vezes, a sobriedade, a discrição, né? Você não querer que o cliente lhe procure de maneira ostensiva, né? De maneira agressiva, mas sim que você apresente um conteúdo para que ele lhe procure de maneira natural. Então, é sim necessário uma modernização, uma flexibilização, mas é óbvio também que tem que olhar para o contexto geral, não é? Então, tem que se avaliar os prós e os contras e há um novo provimento por vir, não é? O Conselho Federal disse que em março faria 3 sessões e nessas 3 sessões aprovaria ao final o provimento. Não se sabe se vai ser possível, porque ainda estamos em pandemia. O diretor, né, que está conduzindo essa questão, que é o Dr. Ari, ele me parece que quer fazer sessões presenciais, não sei se será possível, mas eu acho que com essa modernização, com esse novo provimento que virão questões que a flexibilizar as condutas atuais dos advogados, que eu acho que vai ser proveitosa para todo mundo, inclusive para mim, que como presidente de comissão tenho que notificar algumas questões e interpretar, né, aquelas normas mais subjetivas sem a objetividade de determinadas mídias sociais. Então, eu também vou poder, a partir de um novo provimento, ser ainda mais justo, né, e ser ainda mais legalista com base naquelas condutas dos advogados. Joia, e finalizando a nossa entrevista, que eu acho que no final das contas acabou como se fosse uma aula sobre publicidade e sobre o mercado, abertura de mercado para a jovem advocacia. Foi um conteúdo muito rico que Marcos Lins trouxe, que vocês trouxeram com as contribuições de vocês. Então Obrigado. Eu só tenho a agradecer. E eu lembro que esse projeto é um projeto da campanha Advogar e Empreender, que a OAB Pernambuco está promovendo para os jovens advogados. Então, fique ligado, fique atento, fique atenta às redes sociais e aos canais de comunicação oficiais da OAB, que ainda vem muitos outros pontos e ações positivas para a jovem advocacia.